Palio Adventure geração 2. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Palio Adventure aqui em análise é com motor 1.88 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2003, ou seja, segunda geração aqui, como eu disse. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 16.135. Já a tabela FIPE, praticamente o mesmo valor, R$ 16.147. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74, bem como você também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, você vai desembolsar R$ 16.680,74 para você já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. E como já estamos nos aproximando aí de 2023, de janeiro, data para começarmos a pagar o IPVA, então já vou considerar aqui a tabela atual, que vai ser um valor mais próximo, provavelmente, do que teremos lá em janeiro, ou até mesmo final de dezembro, quando começar a liberar para poder pagar o IPVA. Então, 4% do valor de tabela FIPE que eu falei aqui anteriormente vai dar R$ 645,88. Já a taxa de licenciamento ainda não tem o valor aqui de 2023, então vou pegar o valor de 2022. Ficou em R$ 135,95 aqui em Minas Gerais. Já o seguro, aqui para um carro com mais de 10 anos de uso, vai ser complicado você conseguir fazer uma cotação aí nas modalidades mais convencionais aí de seguro. Talvez uma modalidade de cooperativa possa te atender mais facilmente. Se for o caso, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano. Mas falando aqui em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em novembro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 14.181. Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, este carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 655,33. Isso em percentual dá 4,06%. Em percentual pode até parecer muita coisa, porém, em valores absolutos, foi uma inflação bem discreta. Então é um carro um pouco mais antigo que já estabilizou bastante aí seu preço, teve sua alta como praticamente todos aí, mas nos últimos meses também está começando a ter uma leve queda novamente. E essa queda, se continuar nos próximos meses, veremos aqui uma depreciação no lugar de uma inflação, que aí no caso terá que ser somado aos custos aí de documentação e seguro para sabermos de fato quanto esse carro custaria por ano em média. Mas aqui para esse caso, como ainda estamos pegando uma série histórica de 3 anos atrás que tivemos cenários atípicos aí no mercado, é um veículo que vai te custar por ano R$ 1.566,50, o que dá por mês R$ 130,54. Fique ligado com esse somatório aí, porque pegando um carro desse agora e ficando com ele por 2 ou 3 anos aproximadamente e revendendo ele, e os carros continuando a baixar de preço como começou aí nos últimos meses, esse custo total aí pode ser um pouco maior para você. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Palio Adventure 2003. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes?
Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 66,00, bem baratos, assim como o par de discos de freio dianteiros da Fremax por R$ 273,00. E também as velas, o kit aqui com 4 da NGK ficaram em R$ 56,00. Já os pneus, medidas 175/80/14, aqui mais voltadas para um uso misto, né? Encontrei os Continental Conti Eco Contact 3 por R$ 2.476. Aqui já ficou um pouco mais puxado. Falando em óleo de motor, esse 1.88 válvulas aí da Palio Adventure é de origem GM. E uma das especificações aqui de óleo de viscosidade é a 15W40. E a capacidade aqui, considerando a troca do filtro, é de 3,5 litros. Então, contei 4 litros de um Petronas Silenia semissintético API SN Plus. Ficaram em R$ 165,00 esses 4 litros. Já a correia de acessórios tem 3 modelos que são aplicáveis para esse motor aí 1.8 GM. É a 5PK090, 5PK1725 e 5PK1795. Pesquisei o preço das 3 e fiz uma média. Ficou em R$ 67,00 aqui da Gates. E esse é o preço só da correia, não tem aqui tensor incluso. Então, dependendo do ano, modelo que você pegar esse carro aí, pode ter um desses 3 modelos de correia de acessórios. Fique ligado. Mas falando agora em correia dentada, né, no kit aqui também da Gates e com tensor da SKF, ficou por R$ 224,00. Preço também bem acessível. Passando agora para a parte de filtros, cotei todos aqui da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 21,00. Filtro de óleo, R$ 22,00. Filtro de combustível, R$ 21,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 18,00. Tudo muito acessível. Amortecedores, os 4 aqui da Monro, modelo Monromatic Plus, ficaram em R$ 1.884,00. Aqui é um carro mais já voltado para um off-road leve, com suspensão recalibrada, um pouco mais alta aqui nessa versão Adventure. Então os amortecedores aqui acabam tendo preços ligeiramente superiores à versão Weekend convencional. E como é um carro de transmissão manual, não vamos falar aqui de troca do fluido do câmbio. Então somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Palio Adventure, ficou em R$ 5.293,00. Aqui o principal vilão que eu diria foram os pneus. Dependendo da fabricante, você consegue até preços um pouco mais acessíveis, mas não muito mais do que esses que eu falei, porque as medidas aqui não são das mais convencionais, são medidas voltadas para SUVs ou carros mais de proposta aventureira, né, como é o caso aqui da Palio Adventure, ou seja, pneus de perfil um pouco mais alto, tentando ajudar um pouco no conforto, então, infelizmente é dessa forma. Amortecedores também aqui um pouco mais caros, dada essa versão aí da Palio Weekend, mas tirando isso, tudo muito acessível aí, com certeza. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, ainda é um motor apenas a gasolina. E a gasolina aqui na minha região está na média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 51 litros. Então vai ficar em R$ 254,49 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 7,6 km por litro. Já na estrada, 14,7. Eu diria que esses dados de ficha técnica aqui, eles estão até um pouco otimistas, considerando a realidade de um carro desse. Motor 1.8 GM, que já é de concepção de ter um consumo um pouco mais elevado, pneus de perfil um pouco mais alto, apesar de serem um pouco estreitos, mas acabam pesando um pouco também nesse carro. Então, dependendo do trânsito, dependendo do trajeto e da forma de guiar, é um carro que vai fazer em média seus 12,5, 13, até 13,5 na estrada, eu diria. Você tem que andar de forma muito tranquila para conseguir esses 14,7 aí. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, na parte de autonomia agora, com o tanque cheio na cidade, esse carro pode rodar 388 km. Já na estrada,
essa autonomia sobe para 750. Como temos aqui uma média de consumo bem otimista na estrada, então a autonomia fica bem favorecida. Falando agora em lista de equipamentos, né, versão uma das mais bem equipadas, de série já vem com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis de neblina e faróis de milha, né, ou de longo alcance, que vem ali instalados no para-choque dianteiro ali, tem uma grade ali, um quebra-mato exclusivo dessa versão. E como opcionais dava para equipar esse carro ainda com duplo airbag frontal e freios ABS com EBD. E o sistema de som era opcional, se equipado vinha com um CD player. Então, até que para o ano do carro vinha com o mínimo necessário aí, eu diria. Mas falando agora em conjunto mecânico, né, como eu disse, motor GM Família 1, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, motor bem robusto, confiável, de peças aí como vimos até bem acessíveis, e de 103 cavalos de potência a 5.400 RPM, e torque de 17 kgfm a 2.800 RPM. Então, bom número de torque vem num giro mais baixo. Então, é um carro de boas respostas, boas retomadas de velocidade e ultrapassagens com mais rapidez, com certeza. Mesmo se tratando aqui de uma perua compacta, né, derivada de um hatch compacto, de 1.128 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,6 kg por cavalo e o 0 a 100 em 10,6 segundos. Então, números aceitáveis, condizentes com a proposta desse carro. O câmbio manual de 5 marchas C510, de construção um pouco mais resistente para motores um pouco maiores aí na linha Fiat, mas de engates não tão precisos, engates um pouco mais murchibentos. É um câmbio que você tem que se acostumar com ele antes de conseguir fazer trocas de marchas mais rápidas. Sistema de suspensão, na dianteira é do tipo McPherson, na traseira é do tipo braço arrastado. É um sistema semi-independente que vinha em outros veículos da Fiat aí na época, por exemplo, o Marea utilizava esse sistema de suspensão, que proporciona um pouco mais de segurança, mais de confiança ao fazer curvas. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, bem comum para a época, e assistência da direção hidráulica convencional também, bem comum para o ano desse carro. Porta-malas tem ótimos 460 litros de capacidade, com possibilidade de rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro se você precisar aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Então, quais são os pontos positivos de pegar uma Palio Adventure aí de segunda geração? O primeiro deles é o seu motor bem resistente, confiável, como vimos aqui em números, né, peças baratas, tudo muito fácil de encontrar. Motor GM, né, não só na linha Fiat, mas em vários outros carros da Chevrolet, esse motor ficou por anos, então boa oferta aí no mercado aí com relação a peças. Desempenho e consumo ok para a categoria, para a proposta que ele se dispõe. Suspensão é um pouco mais elevada nessa versão Adventure, justamente para pegar estradas e ruas que não sejam tão bem pavimentadas e se aventurar um pouco aí em estradas de terra também, sem raspar a frente, né, a dianteira ou o meio desse carro, fundo ali também. Acabamento muito bom para a época, a Fiat dava uma caprichada nesses carros aí, com certeza. Carro de posição um pouco mais alta de guiar, isso aí é de praxe em toda a linha Palio, né, desde há muito tempo atrás, então para quem gosta da pegada pode ser interessante. Ótima capacidade de porta-malas, lista de equipamentos também tem tudo aí para a época, conforto e comodidade a bordo não faltam nesse carro. E por essas razões é um carro de ótimo custo-benefício, um carro que cobra aí na faixa dos 16 mil, 17 mil reais para te entregar tudo isso aí com relação ao seu ano de fabricação aí, 2003. Porém, é claro que ele tem seus pontos negativos, né? Peças aqui de acabamento principalmente são exclusivas, né? Algumas dessa versão Adventure, né? Para-choques, acabamentos laterais ali plásticos, alguns detalhes internos também, quadro de instrumentos, dentre outros, que são um pouco mais difíceis de encontrar. Quando encontra, são um pouco mais caros também. Então é algo para ficar ligado, colocar na ponta da caneta. Seguro vai ser um pouco mais difícil de fazer, é um carro um pouco mais antigo. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é mais reduzido. Não vamos nos esquecer que é um carro derivado de um hatch compacto, né? Do Palio. Então é dessa forma. O step é fixado fora do veículo, né, na parte inferior ali, então ruim de tirar, ruim de colocar de volta, fácil de ser roubado, outro ponto negativo. E o isolamento acústico também não é dos melhores, também aí um detalhe de projeto de carros mais compactos. Mas tirando isso, pode ser uma ótima opção de compra aí de carro para o dia a dia, para o uso urbano e até para longas viagens, se você precisar. Mas me diga você, levaria uma Palio Weekend Adventure de segunda geração para sua garagem?
Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre uma Palio Weekend, talvez uma Paraty Crossover ou outro carro aí da categoria ou até de outras categorias, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.